Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos relatos, talvez, mais impactantes do Novo Testamento, lá em Atos capítulo 2. É uma história e tanto sobre como um evento completamente sobrenatural e um discurso muito, mas muito corajoso acabaram dando início a um movimento que mudou o mundo. E olha só que interessante. A coisa toda não começa com uma ideia ou um debate. Começa com uma experiência que, assim, toma conta de todos os sentidos. O texto já nos joga direto no meio da cena com um som que ninguém consegue explicar, descrito como um vento veemente e impetuoso. Então, vamos ambientar a cena. A gente tem os seguidores de Jesus, todos reunidos num lugar só no dia de Pentecostes. E aí, de repente, sem nenhum aviso prévio, três coisas completamente extraordinárias acontecem, uma atrás da outra. E a partir dali, nada mais seria como antes. E é importante notar que o texto não descreve isso como, sei lá, um sentimento, algo interno. Não, são fenômenos que todo mundo podia ver e ouvir. Primeiro, esse som ensurdecedor que preenche a casa inteira. Logo depois, uma visão impressionante, algo que parecia línguas como de fogo pousando em cada um deles. E por fim, a consequência de tudo isso. Eles, de uma hora para outra, começam a falar em outras línguas. Bom, um evento desses, tão barulhento e visual, obviamente não ia passar batido, né? Aquele som todo acaba atraindo uma multidão que vem de todos os cantos de Jerusalém. E a reação das pessoas? É uma mistura total de espanto e, claro, um pouco de desconfiança. E aqui tem um detalhe crucial. Não era só gente de Jerusalém. Essa multidão era, na verdade, um retrato do mundo daquela época. A lista de nacionalidades é gigantesca. Vai de partos lá no leste até romanos no oeste. Jerusalém, naquele momento, era um verdadeiro caldeirão de culturas e tinha gente de todo lugar ali, presenciando tudo. O mais incrível é que o milagre foi muito específico, muito pessoal. Não é que eles começaram a falar uma língua universal que todo mundo entendia mais ou menos. Não. Cada pessoa ali na multidão ouvia as grandezas de Deus na sua própria língua, no seu idioma materno. E quem estava falando? Simples galileus. Pensem só, uma das maiores barreiras da humanidade, a da linguagem, estava sendo quebrada bem ali, na frente de todo mundo. E como era de se esperar, isso dividiu completamente a multidão. Basicamente, formaram-se dois grupos. De um lado, o pessoal que estava maravilhado, chocado, perguntando: gente, o que está acontecendo? O que isso quer dizer? E do outro lado, o grupo dos céticos, que já vinha com a zombaria pronta. Ah, eles estão bêbados. É essa tensão, essa divisão, que prepara o terreno para o que vem a seguir. Alguém precisava dar uma explicação. E é aí que entra o apóstolo Pedro. Vendo aquela zombaria, ele se levanta junto com os outros 11. E ele não ignora a acusação, não. Pelo contrário, ele encara de frente. E ali ele começa o que talvez seja um dos discursos mais decisivos e impactantes de que se tem registro. A primeira coisa que ele faz é bem simples e lógica. Ele basicamente diz: olha, esse pessoal não está bêbado como estão pensando, afinal, são 9 horas da manhã. Ele derruba a explicação mais cínica e fácil para poder, então, apresentar a verdadeira razão daquilo tudo. Aí, Pedro muda completamente a perspectiva. Ele diz que aquele evento que parecia uma confusão, na verdade não era caos. Era o cumprimento de uma antiga profecia, uma promessa de Deus feita há muito, muito tempo pelo profeta Joel, a de que Deus derramaria o seu espírito sobre todas as pessoas. A partir daí, ele foca todo o seu argumento na figura de Jesus. E ele constrói isso de uma forma muito lógica, em 3 passos. Primeiro, ele fala de Jesus como um homem que Deus aprovou publicamente por meio de milagres e sinais. Segundo, ele lembra que esse mesmo homem foi entregue e crucificado. Mas aí vem o ponto central, o clímax do argumento. Deus o ressuscitou, vencendo a própria morte. E então vem a frase de impacto, o ápice do sermão. É uma declaração direta, muito forte. Pedro olha para aquela multidão e conecta tudo. Saiba, pois, com certeza, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pensem no peso disso. Ele joga a responsabilidade diretamente no colo de quem estava ouvindo. O efeito dessas palavras é avassalador. A atitude da multidão muda da água para o vinho. Aquela confusão, aquela zombaria, tudo isso se transforma em um profundo sentimento de convicção, de que algo estava muito errado.
E a reação deles é imediata. Eles perguntam a Pedro e aos outros apóstolos: e agora? O que a gente faz? Essa pergunta é o grande ponto de virada da história. A multidão deixa de ser só espectadora ou crítica e passa a ser participante ativa, buscando desesperadamente uma resposta, uma direção. E a resposta de Pedro é direta, super prática. Ele não entra numa teoria complexa. Ele dá um caminho claro, com 2 passos. O primeiro passo é interno, uma mudança de mentalidade, de coração. É o arrependei-vos. O segundo é um passo externo, um ato público, seja batizado. E a promessa que vem junto é a de que, fazendo isso, eles também receberiam o dom do Espírito Santo. Pois bem, a reação das pessoas a essa instrução foi simplesmente imediata e gigantesca. E foi isso que deu origem à primeira comunidade cristã, um grupo com características bem específicas. E quando a gente fala em uma escala impressionante, não é exagero. Não foi um grupinho que se converteu. O texto diz que só naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e se juntaram a eles. É um número enorme para um único dia. Mas o mais importante não foi só o número. Foi o que aconteceu depois. Aquilo não foi um evento isolado. Deu origem a uma comunidade com um estilo de vida completamente novo, até radical. Eles se dedicavam a aprender, a orar juntos, tinham uma comunhão muito próxima e uma generosidade que para a época era chocante, chegando ao ponto de venderem o que tinham para ajudar quem precisava. O dia a dia deles, segundo o relato, era marcado por essa união e por muita alegria. No final, a história toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Uma pergunta que continua relevante até hoje, né? Como é que um único dia, com eventos tão fora do comum e um único discurso, conseguiu transformar uma multidão que estava dividida, zombando, em uma comunidade tão unida e que acabou mudando o curso da história?